Algumas pessoas pensam que a essência do judaísmo é a quantidade de mitzvot que a pessoa faz, a quantidade de mandamentos que ela faz. Mas não é. São características pessoais que são passadas dos nossos antepassados. Nossos antepassados não foram escolhidos pela quantidade de mitzvot que faziam, até porque não tinha nem mitzvot assim, de Torá entregue como a gente recebeu hoje, né? Como no Sinai. Então, as características pessoais, as midot, são essenciais para se viver uma boa vida judaica. A gente vê muitos judeus que às vezes não são religiosos, mas têm excelentes midot. Então, é lógico que mitzvot são importantes. Não vou dizer, Haz v'Shalom, não vou dizer que mitzvot não são importantes. Mas elas são importantes à medida com que a gente saiba usar. Se a gente tem uma ferramenta e a gente não sabe usar ela, não adianta a gente pegar a ferramenta e sair quebrando tudo. Vai conseguir fazer buraco. Mas, assim, construir não vai conseguir. Então, uma coisa que a gente não pode parar de estudar é Pirkei Avot, algumas coisas de Mussar, de ética, Pirkei Avot que também é porque assim, Mussar não é ética, é quase como é ética, mas é quase como se fosse uma moral, tá? E Pirkei, né, realmente a ética mesmo. Então, a gente vai trabalhar muito nesses duas vertentes, ética e moral, e a gente também vai falar um pouquinho sobre mitzvot. Agora eu vou dar a gente vai quebrar um pouco o fluxo de como a gente vai caminhar um pouco. Eu estava muito batendo em cima de mitzvot, alachot, mas agora a gente vai caminhar por um outro viés, e aí, consequentemente, é óbvio que a gente vai falar um pouquinho de mitzvot, tá bom? Hoje eu estava preparando, ontem à noite eu estava preparando um material sobre a Lashon Hara, que eu acho que é muito importante, quase não se fala disso, e são muitas leis. O Hafetz Haim escreveu um livro chamado Shmirat HaLashon, que fala muito sobre isso. Engraçado que a gente se pergunta assim, quase sempre, como é que os judeus conseguiam viver sem Hafetz Haim, né, falando sobre Shmirat HaLashon. É óbvio que tem muita coisa que são leis, mas como é que o povo judeu conseguiu viver sabendo o que é Lashon Hara, não sabendo quais são se não tinha livro antes de Havetz Haim? É porque, novamente, a gente fala, Midot. É óbvio que, como diz o Talmud, as gerações elas vão decaindo, elas vão perdendo a essência. As gerações anteriores são sempre muito maiores do que as posteriores. Quando a gente está falando de essência, quando a gente está falando de esforço, talvez, isso é uma opinião minha, não li isso escrito, mas talvez seja o contrário. Porque como a geração vai caindo de nível, o esforço tem que ser maior. Então, proporcionalmente, a força que alguém tem que ser para ser um tzadik. Necessidade de ter bastante material. Exatamente. Então, esse é um dos motivos pelos quais também eu vou fazer um esforço grande agora para falar sobre isso aqui. Em tempo, tá? Em tempo oportuno, aí sim eu vou voltar a falar, fazer um estudo grande só sobre Shmirat HaLashon. Não sobre Lashon Hara, que eu acho que Lashon Hara, estudar sobre Lashon Hara é pobre falar isso, né? Mas falar sobre Shmirat HaLashon. Shmirat é você guardar a sua língua. Então tem muitas maneiras de fazer isso, às vezes nem falando. Por exemplo, nós judeus, a gente não... Por exemplo, vou dar um exemplo disso. A gente evita demonstrações de carinho com membros da nossa família em público. Por quê? Existem motivos de tzniut, óbvio, mas o principal motivo, agora não me lembro agora, eu aprendi do Rav Binyamin, mas existem N motivos alárricos, mas o principal que eu aprendi é que quando a gente demonstra carinho em público, as pessoas observam e falam, poxa, que bonito. Só que vai que uma pessoa não tem carinho dos pais, né? Ou não tem carinho da mãe, ou não tem carinho de alguém especial. A pessoa às vezes está se sentindo sozinha e você em público demonstra carinho por alguém da sua família próximo. E aí como é que vai ficar o sentimento das outras pessoas? Então, se preocupar com o sentimento dos outros já é quase 100% das mitzvot executadas. Tanto de Shmirat HaLashon, quanto qualquer outra mitzvah. Então, se preocupar com o sentimento do outro é muito importante. Ron, vamos para o assunto de hoje, tá? A gente parou na Mishnah 9, não foi isso? Sim. A gente terminou a Mishnah 9 ou a gente executou ela? Só chegou ali. Só lemos, né? Então vamos ler de novo. Shimon ben Shutar disse: examine as testemunhas minuciosamente, seja cauteloso com suas palavras, para que não seja por causa delas
que as testemunhas ou litigantes aprendam a dizer mentiras. A gente falou um pouquinho sobre isso. É justamente sobre isso, para tomar cuidado com o sentimento. Às vezes as pessoas que você está selecionando, ou até mesmo você mesmo no momento que você tem que expor ou fazer alguma coisa, você tem que estar preocupado também com o sentimento das outras pessoas. Você tem que tomar muito, muito cuidado. Às vezes, quase sempre que a gente toma esse devido cuidado, pode ser que inclusive aconteça de a gente fazer alguma coisa que fira o outro. Isso acontece demais. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu fazer uma coisa que eu me preocupei com todas as nuances daquilo que poderia acontecer, e mesmo assim tiveram pessoas que sejam feridas. Se a gente toma cuidado, isso acontece, quanto mais a gente não pensar sobre isso, tá? Então é muito importante a gente treinar a nossa cabeça para isso. Uma outra coisa também que eu aprendi, a semana passada eu ouvi um rabino, agora eu não me lembro se foi no Mahon Meir ou se foi em outro lugar, mas eu lembro que semana passada eu tava assistindo um vídeo, e ele estava falando sobre... Ah, meu pai, agora me fugiu na cabeça. Preocupação com o outro. Ah, tá. Que é sobre essa questão de, às vezes, a gente tá tão preocupado com os afazeres do dia a dia. Isso acontece muito com pessoas ocupadas, empresários, pessoas com grandes responsabilidades, gerentes, etc. A pessoa fica com tantos afazeres que ele passa a se preocupar menos com as pessoas. Isso não é que você é um ET, um extraterrestre ou nada assim. Isso é normal. Quanto maior a quantidade de afazeres que a pessoa tem, menos ela tem tempo para poder se preocupar com o sentimento do outro. Por exemplo, saber se a pessoa está bem, se a pessoa está mal, perguntar. Não sei se você já aconteceu com você, já aconteceu isso comigo. Tinha uma época que eu tava com tanta coisa que eu estava fazendo, que eu falava, que chega assim para minha esposa: não, eu não sei o que está acontecendo comigo. As pessoas às vezes perguntam como é que eu tô, perguntam às vezes da Sara, que é minha filha, e às vezes eu esqueço de perguntar como é que ela tá e como é que tá os filhos dessa pessoa. Eu falei, cara, tô me sentindo meio estranho, cara. Como é que por que isso tá acontecendo comigo? E a resposta só veio na semana passada, quando eu vi esse rabino falar, que às vezes a gente está tão ocupado com os afazeres que o pouco de tempo que sobra, você se preocupa com você. Então, perguntar detalhes, como é que você vai, com verdade, é difícil. Às vezes a gente fala de maneira mecânica. Olha como é que você tá, tudo bem? Então a gente já fala que tá tudo bem, né? Na verdade nem pergunta, a gente não quer saber, a gente quer falar. Se a pessoa falar assim, vou me suicidar amanhã, tá que bom, amanhã também eu vou também, tá ótimo. Às vezes a gente tá tão atarefado que a educação se torna uma coisa, tipo, trivial. E não pode ser. Vira pronome de tratamento. Exatamente. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer com a gente. A gente tem que se preocupar com o sentimento das outras pessoas. E ainda mais nos dias atuais, que é muito difícil, é tanta coisa pra gente fazer, a gente precisa fazer um esforço para pensar sobre isso. Porque não adianta a gente ter um coração bom e a gente não pensar sobre atitudes e coisas que a gente possa fazer no dia a dia. Como é que você vai responder com carinho alguém que está te tratando às vezes com indiferença? Não dá para uma hora, mas numa hora de repente você fazer isso. Você tem que pensar sobre isso, tem que refletir sobre isso, que no momento da pressa você vai fazer automaticamente. Ninguém faz isso automaticamente hoje em dia. A gente precisa pensar, parar para pensar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, isso que está falando sobre isso aqui. Vamos ver o que o Rambam fala aqui. Eu acho que o Rambam não tem comentário sobre a Mishnah 9. Não, aqui ele pula. Uma outra coisa também. Engraçado, eu vou citar a diferença do Rambam pro Urashi. Tá? Eu não estou colocando um maior que o outro, menor que o outro. Só vou dar dois exemplos bons. Primeiro, o Rambam, quando ele acha que não é necessário, não vai acrescentar em nada explicar, ele simplesmente não explica. Ele é um professor, tá? Ele tem que explicar, mas ele achou que ele particularmente não vai ter nada que acrescentar. Então o que ele faz? Ele pula, explica outra coisa. Às vezes a gente pensa também, às vezes como pais, educadores e etc., às vezes como líderes, a gente pensa que a gente tem que ter resposta para tudo. E vai ter um momento que a gente não vai ter resposta. Então, significa que a gente é incompetente ou alguma coisa assim? Não. Às vezes a gente não tem resposta. Às vezes a gente precisa perguntar para uma outra pessoa, a gente precisa pedir conselho. E assim é a vida. Tá? Então, isso é que a gente aprende com o Rambam. Agora eu vou citar uma coisa muito interessante agora, que acontece com o Urashi. O Urashi, ele tem momentos que ele também podia fazer a mesma coisa, pular. Ou pular. Porque o que acontece? Quando você pula, você fala assim, ó,
talvez eu não tenha nada para falar sobre isso aqui. Ou, qual a outra possibilidade que pode ter se eu não estou comentando sobre aquilo? Não sei. Eu não sei. O Rambam, ele não deixa isso claro. O Rashi, às vezes ele não comenta uma coisa, porque às vezes ele não vai ter o que comentar. Mas tem vezes que ele coloca assim, eu não sei. Ele escreve no comentário dele, eu não sei. O quão difícil é para um professor, para alguém que vive a vida para explicar, ainda mais alguém do tamanho do Rashi. O Rashi é o concurso do que a gente possa ter de judaísmo, de explicação judaica. Né? Pô, é Ele comentou incrível. tudo que existe na literatura judaica. Tudo. Então, assim, em algumas partes ele diz, eu não sei. Então, às vezes não, é primordial a gente ter humildade, às vezes, para reconhecer, às vezes, eu não sei, ou eu erro, ou eu falho, ou não dá, ou eu não consigo. Entender as nossas próprias limitações, e às vezes até expor é importante, né? Que a gente, às vezes, porque a gente não tem aquela falsa ilusão de que a gente pode fazer tudo. Nem sempre a gente consegue fazer tudo. A gente não pode pegar o mundo com as mãos, com os dentes e falar, eu vou resolver todos os problemas do mundo. Às vezes a gente não consegue. A Simplesmente. humildade, ela é uma ferramenta muito importante para a autenticidade de uma pessoa. Sim, verdade. Entendeu? É uma Muito coisa. importante. Tem pessoas que acham que não. Ser humilde se tá se inferiorizando, Sim. Não, é uma ferramenta importantíssima para a autenticidade de uma pessoa. Sim. Vamos tentar. É difícil. Sim, sim. Mas vamos tentar um pouco, para ficar mais fácil da gente entender o que é humildade, vamos tentar quantificar, qualificar, vamos tentar explicar um pouquinho o que é humildade. Por exemplo, se uma pessoa desenha muito, um exemplo mais simples, a pessoa desenha muito bem. Se a pessoa fala o seguinte pra ela, olha, uau, você desenha pra caramba. E essa pessoa fala assim, não, eu não desenho muito, eu não desenho bem, isso é humildade? Não. Eu acho que não. Então, essa é a questão. Às vezes a gente aprende que humildade é o seguinte, a pessoa fala, poxa, caraca, esse cara aqui é muito bom, só que a pessoa fala, não, que isso? Esse não, que isso é o quê? Falsa humildade. Não só falsa humildade, que também é, mas é mentira. E é mentira. Se a pessoa faz um trabalho bom, ela não tem que se desmerecer, porque isso é mentira. O que é humildade? Vamos qualificar o que é humildade. É você reconhecer exatamente o que você é. Não se superiorizar demais e nem se inferiorizar. Porque complexo de inferioridade não é humildade. Não, e também não é uma coisa Né? sadia, né? Não é sadio também, a psicóloga falando, óbvio. Eu ouvi uma coisa essa semana que eu fiquei assim, estarrecida. A semana toda, coisa que não acontece, eu fiz almoço lá em casa. Aí a minha mãe olhou para mim e disse assim, olha, Enilda, volta pro sapato, porque na cozinha eu não estou com fome. Ontem eu não comi nada. Eu falei, mas eu fiz a comida, mas eu não tive vontade de comer a sua comida. Mas não é que estava, eu acho que não estava ruim porque não sobrou nada. Mas ela disse, vai pro sapato que você é melhor no sapato do que na cozinha. E eu tive que ficar quieta. Hoje eu acordei 6 horas da manhã e já fiz o almoço de domingo deles. Pra quem não sabe a história do sapato, ela trabalha numa fábrica de sapato da família dela. Ah, Entendeu? ah, sim. Desculpa, perdão, nem todo mundo sabe. Eu fabrico calçado. Essa questão de humildade é um negócio interessante que a gente vê que até quando existe assim, um camarada super humilde, extremamente humilde, existe alguma coisa para aprender de humildade sobre ele. Você falou do Rambam. Uhum. Cara, segundo a história dele, foi um dos homens mais humildes que Sim, existiu. sim. Cara, É simples, humilde. inesgotável. Não tem, absurdo. Aí ele pulava, de tamanha humildade dele, ele pulava. Pô, não tem nada pra falar, não vou falar, então eu pulo. Sim. Tipo, não tem importância que vão falar de mim, pô, não comentei sobre Sim. isso, então eu pulo. Aí Mirage fala, eu não sei. Sim. Aí tu tipo, caraca! Não que é mais que um Sim, que o são outro, mas, coisas tipo, diferentes que a gente aprende. sempre assim, um toquezinho, vermelho acrescenta, um sábio vai acrescentando. Tem Sim. como ser humilde assim, tem como ser humilde assim. Sim, sim, Eu me verdade. lembrei agora de Abraham Lincoln, que todos nós sabemos que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Conta a história que certa feita ele estava na frente do espelho e ele falou assim, eis aí teu maior inimigo. Então,
Sim, É por isso que eu digo que a humildade é uma ferramenta importantíssima para a autenticidade de uma pessoa, Sim. porque é reconhecer, sim, entendeu? Os teus limites, entendeu? O que você tem que aprender, você não sabe tudo, você é bom nisso, mas tem alguém que naquilo ali é melhor. sim. Então, né? Sim, sim, é verdade. É que nem eu uma época da minha vida, passei por um momento difícil da minha vida, eu me lembrei que eu fazia bolo na casa da patroa e ficava bom, e resolvi fazer em casa. Aí foi gente lá na minha porta, um tracinho fatia e vendia bem. Um foi passando pro outro, daqui a pouco veio uma senhora e falou assim, olha, eu quero que você faça um bolo pra mim, confeitado tal dia. Você vai fazer? Eu falei, vou. Aí quando ela saiu, qual o desespero? Eu nunca tinha confeitado um bolo. Eu fazia bolo sem confeitar, bolo normal. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí fui daqui, fui dali, aí consegui confeitar o bolo. Os primeiros foi um bagaço, né? Mas os outros ficaram bons. Quando eu cheguei a fazer o bolo dela e dei o orçamento, o bolo ficou bonito. Aí outro dia o pessoal falou assim pra mim, tia, você não faz bolo pra fora? Eu já fiz. Mas esses que fazem hoje em dia, que com essa massa, Pasta Pasta americana. americana. eu não sei fazer. Eu preciso de uma aula para me aprender. E outra coisa, E vai que você vai se do dar jeito bem. que evoluiu, Teu tem gente potencial, fazendo né, melhor da que eu, cozinha. não é? Agora, essa questão da humildade é uma faca de dois gumes também. Por que Shaul Amelech, ele errou tanto? Humildade. Excessiva. A Torá, o Tanakh, em 2 Samuel, ele fala: o seu erro foi que você achava que você não era tão importante. Então, ele, por exemplo, esse é o problema. A humildade é você saber quem você é, se comportar como você é e reconhecer quem você é. Os seus limites e não só as suas fraquezas, mas especialmente as suas coisas boas. Por exemplo, se soubesse o quanto que ele era importante, ele se comportaria como alguém importante. Como ele achava que ele era uma pessoa inferior ao que ele era, ele se comportou de uma forma inferior. Então, há esses dois limites. A humildade é você reconhecer que você é nos pontos positivos e nos pontos negativos. Ponto. E saber usar ambos os lados. Quando a pessoa ela se acha menor do que é, você acha maior do que é, a pessoa não é humilde. Então, a gente tem que começar a olhar, a balancear as nossas características pessoais para que a gente não possa ter nenhum erro nem para cima nem para baixo. Né? Oi? Tem que conhecer bem Sim. isso. Eu Tanto os negativos como os tava lendo positivos. uma história do Rambam, bem interessante. Um Rabi chega na casa dele e ele tava almoçando na hora do almoço. Então ele já não tinha tempo pra nada, então no almoço ele engolia. Aí o Rabi pede pro empregado da casa anunciar ele, avisa que eu estou aqui e tal. Aí ele, pô, mas ele tá almoçando agora. Tal. Aí, não, avisa ele que sou eu que estou aqui e que ele está comendo ovos cozidos. Tipo, pra impressionar o Rambam, tipo, né, me receber, né? Aí ele chegou lá, não, pois não, é que o Rambam tá aqui, quer falar com o senhor. E ele pediu pra informar que o senhor está comendo ovos cozidos. E tipo, ele não sabia, não tinha visto e tal, pra mostrar a sabedoria dele. O Rambam, não, tudo bem, avisa pra ele que eu vou receber ele quando eu acabar de almoçar, mas pede pra ele buscar o livro que ele esqueceu lá na fonte. Tipo, ele era extremamente humilde, mas ele sabia quem ele era. Sim, também. sim, Tipo, tu vai querer se colocar de uma forma, mas tipo, tu é sábio, mas tu tá falando com sábio de Torá. Vamos devagar. Aí, Sim, eu verdade. vibrei quando eu li isso. Eu falei, caraca, realmente é saber quem é com Sim. humildade e Sim, simplicidade. sim, verdade. E depois ele vai e recebe aquele rabino, né, com o maior carinho, o maior zelo pelo... Você não falou de uma história um tempo atrás de um grande sadik que estava numa situação com um homem e ele estava pedindo algo e ele falou assim, pede no nome do Elohim de fulano de tal e usou o seu próprio nome. E Sim. o senhor falou assim, não seria uma soberba desse homem falar para ele pedindo Deus do seu próprio nome? Sim. Ele usar o seu próprio nome como se fosse uma pessoa tão grande que ele pudesse pedir. E aí o senhor falou justamente isso. Não é uma falsa, não é uma soberba, mas ele sabia o que sabia que ele era e o Elohim que ele servia. Sim. E pelas suas mitzvot e pelo homem que ele era, ele sabia que poderia ser atendido. Porque o homem não tinha referência de Deus nenhum, mas sabia que ele era um tzadik e com certeza ele servia a um Deus verdadeiro. Sim. É o Rav Meir.
Exatamente. Vamos lá. Então, só encerrar esse vídeo, que já deu 20 minutos, tá ótimo. Azar Baruch.